Noite, irmãos, graça e paz. Meu nome é Rinaldo, líder do Ministério de Famílias da igreja. Tenho alegria enorme de poder servir ao Senhor e servir as famílias neste lugar junto com minha esposa e toda a equipe do ministério que está ali. Uma alegria ter todos vocês aqui nesta noite. E esta alegria que eu sinto no coração, eu gostaria de compartilhar com vocês. Na realidade, o ministério quer compartilhar com todos vocês o que foi feito durante este semestre que está se encerrando agora na vida de algumas famílias. Nós estamos muito felizes, muito alegres, porque Deus trabalhou e continua trabalhando na vida de muitas pessoas que têm buscado nele respostas para os seus problemas. Especificamente falando, no caso, famílias. As famílias têm sido abençoadas sobremaneira pela ministração dos cursos que esta igreja proporciona, todos eles pautados na palavra de Deus, e neste semestre que está se encerrando não foi diferente. Nós queremos compartilhar com a igreja alguns testemunhos do que Deus fez na vida de algumas famílias que tiveram o privilégio de participar neste semestre destes cursos de Casados para Sempre, de Educação de Filhos à Maneira de Deus e de outros que o ministério proporciona. Vamos ver um vídeo que será colocado na tela. Existe um lugar onde nos sentimos seguros, mesmo em meio a tanta violência. Onde somos aceitos, mesmo com os nossos defeitos. Onde podemos ser vulneráveis e ainda assim ser respeitados e valorizados. Neste lugar, o vai dar certo, o eu acredito, ou eu apoio, ou eu perdoo, sempre estão presentes. Lá, a alegria sempre faz uma visita e às vezes fica o verão inteiro. Lá os feios se tornam lindos e os lindos podem errar. Lá existem segundas, terceiras e 10ª chances. Neste lugar, você pode ser exatamente quem você é e ter a certeza de que nunca deixará de ser amado. Este lugar se chama família, um projeto de Deus. Olá, eu sou Alberto, minha esposa Mônica. Nós temos 3 filhos e estamos casados há 10 anos. Olá, eu sou Antônio, todos me conhecem por Tó, essa aqui é minha esposa Aline. Meu nome é Marcos Vinícius, essa é minha noiva Franciele. Olá, eu sou Ailton da Lígia. Eu chamo de Djalma, minha esposa Ana Célia. Meu nome é Alexandre, essa é minha esposa Márcia. Para você que está pensando em se casar em breve, nós temos uma novidade para você. Agora no Ministério de Famílias, nós temos aconselhamento particular, individual e personalizado para os noivos, onde os casais de conselheiros terão 10 encontros com vocês. Para isso, temos uma equipe de conselheiros experientes, com mais de 10 anos de casados e comprometidos com o Senhor, e eles estarão compartilhando a vida com vocês. Vocês devem fazer as inscrições no estande de famílias com pelo menos 6 meses de antecedência. Assim teremos tempo de nos planejarmos, de escolher o casal de conselheiros e vocês poderão fazer os 10 encontros sem pressa. Vocês conversarão sobre o seu relacionamento atual como casal, sobre o seu relacionamento com as suas famílias, as expectativas que vocês têm quanto ao casamento, sobre vida espiritual, resolução de conflitos, comunicação, finanças e relacionamento íntimo. Além desses encontros com seus conselheiros, vocês poderão participar de workshops sobre finanças, organização da casa e culinária. Não dá para perder, né? Nós conhecemos o aconselhamento de noivos através de um casal, que é amigo nosso. Falaram pra gente o quanto seria bom pra gente no nosso casamento. E com isso a gente procurou saber como que funcionava, tudo certinho. Conhecemos o Carlos e a Márcia, isso mudou muito as nossas vidas. A gente discutia bastante por coisas bobas e vimos que eles tinham muito a oferecer pra gente, através de conselhos, através de conversas. E isso foi melhorando cada vez mais o nosso relacionamento.
Depois de 10 anos de casados, nós fizemos o curso esse semestre, Casados para Sempre. E depois de 10 anos, o casal discute menos, evita alguns conflitos, mas por outro lado também tem uma falta de disposição de ouvir e entender o outro. E o curso ajudou a gente nisso, a gente voltou a prestar atenção no outro, resgatou essa vontade de fazer o outro feliz e trouxe um renovo para o nosso casamento, junto com princípios que a gente já conhecia, mas acabava ficando de lado. Então foi uma boa surpresa esse curso para a gente, como casal. Fizemos o curso Casados para Sempre esse semestre. Mônica tentou me levar para esse curso nos últimos 5 anos, dessa vez ela conseguiu. E eu quero incentivar a todos a fazer o curso, porque o curso para nós foi muito bom, aprendemos muitas coisas novas que nos ajudou muito como casal. Agradecemos a Deus pela oportunidade de participarmos do curso Casados para Sempre, porque entendemos que a família é importante para Deus e cremos que o casal precisa sempre estar recebendo o aprendizado, o ensinamento da palavra, e o curso nos ajudou muito nisso. Agradecemos aos nossos líderes por ter nos recebido com muito amor, ter nos proporcionado essa oportunidade de estarmos juntos aprendendo do Senhor. Neste curso, o que mais me impactou foi orando junto. Neste curso, o que eu mais gostei, a lição que foi mais impactante para o nosso relacionamento no momento, foi a lição de papéis, conhecer um pouco melhor sobre a divisão dos papéis, né, do esposo e da esposa dentro do casamento, segundo o ensinamento de Jesus. São todas as lições, né? Todas elas, sem exceção, foi um ensino diferente em cada uma delas, né? Então a relevância é o curso em si, o curso no geral. Num todo pra gente, assim, foi muito importante, mas assim, a lição do perdão foi o que mais me ajudou, assim, a ter uma outra visão de como a gente consegue perdoar as pessoas e reconviver com elas, conviver, né, na verdade, porque quando você perdoa de verdade. Durante o curso, uma das coisas que realmente chamou a atenção foi a definição dos papéis, quando realmente isso ajudou muito no nosso relacionamento, o relacionamento entre nós, casais, e o relacionamento com as filhas. Quando cada um dos dois teve realmente a oportunidade de rever os seus papéis, porque nós tínhamos dificuldades, apesar de estarmos casados há 21 anos. Então a perspectiva em relação a isso foi realmente, nós conseguimos obter, e isso tem nos ajudado bastante, o nosso relacionamento tem melhorado bastante, graças a Deus. Bom, no início do curso, quando fomos fazer, a perspectiva era de crescer mesmo, de ter uma maturidade maior no casamento e experimentar novas experiências a partir da experiência de outras pessoas, né? Conhecer novas pessoas e aprender mais com eles. Então, para mim, o que pegou bem, o que impactou foi a lição das alianças, que as alianças significam um pacto que nós fizemos no dia do nosso casamento, mas não é um pacto só entre eu e ele, é um pacto entre Deus. Deus está nesse negócio e nós queríamos aprender através das lições a maneira que Deus tinha para o nosso casamento. Então acho que isso foi o mais relevante e aprender o que Deus tem realmente para o nosso casamento foi muito bom. Eu acredito que um testemunho de uma pessoa beneficiada ou abençoada por algo que aconteceu na sua vida faz grande diferença. E creio que esses testemunhos que nós ouvimos aqui podem ser um fator preponderante para que você também decida fazer esse curso. Eu creio que muitas pessoas precisam, mas têm dificuldade de às vezes buscar uma ajuda. E nós estamos à disposição. A igreja tem esta disponibilidade para que você participe desses cursos, para que você aperfeiçoe seu relacionamento conjugal, o relacionamento com seus filhos, para que você também procure orientação
pré-casamento, no caso dos noivos, e esses testemunhos fazem toda a diferença. Mais do que propaganda, a mudança na vida das pessoas é que faz a grande diferença e que nos incentiva, então, a buscar a bênção também. Eu quero aproveitar e chamar esses grupos que participaram este semestre do curso, chamar aqui à frente o grupo do Mauro e da Estela, fizeram um curso de Casados para Sempre, e também o grupo do Elmo e da Virgínia, que fizeram o mesmo curso. Podem vir aqui, nós vamos orar por vocês, agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos deu de podermos participar deste treinamento que certamente fez diferença e continuará fazendo na vida das pessoas. Quero aproveitar também para convidar os líderes que vão dar o curso ou os cursos no próximo semestre. Por gentileza, à frente, Francisco e Mari darão curso de Casados para Sempre. Wilson e Maristela, também o mesmo curso, Casados para Sempre. Daniel e Adriana. Américo e Denise darão curso Alcançando o Coração do Seu Adolescente. Alexandre e Saara, o curso Educação de Filhos à Maneira de Deus. E como o Tó e a Aline disseram há pouco na tela, no vídeo, que existe um modelo novo para os noivos, para o treinamento de noivos que querem casar aqui na igreja, eu vou convidar o Tó e a Aline, se eles estiverem, para vir representar, então, os conselheiros. Eu não sei quantos estão presentes, nem se todos estão aí, então, Tó e a Aline, por favor, venham à frente e vão representar aqui os conselheiros. E eu peço para o pastor Alexandre, então, orar por eles, agradecendo o que foi feito e pedindo pelo que será feito no próximo semestre para a glória do Senhor. Ver esse grupo grande de casais da nossa igreja e outros que talvez sejam amigos nossos e que vieram de outras igrejas, investindo esse tempo para que suas famílias sejam melhores, eu creio que é um grande incentivo para todos nós, né? Você pode estar aqui no próximo semestre agradecendo a Deus aquilo que Deus fez na vida de vocês, se submeterem a estudar um pouco, a compartilhar um pouco o que esses cursos têm para oferecer para você. E nós queremos agradecer pela vida de vocês, pedir que vocês continuem firmes naquilo que vocês aprenderam e orar por esses casais de líderes que vão assumir os próximos grupos no próximo semestre. Vamos orar. Nosso querido Deus e Pai, nós te agradecemos de todo o coração pelo investimento que foi feito na vida destes casais que estão aqui à frente, aquilo que eles puderam aprender, aquilo que, na medida em que foram fazendo o curso e absorvendo aqueles princípios da Tua Palavra que foram ensinados, foram transformando a sua maneira de ser, o seu coração, a sua atitude, o seu comportamento, e isso tem significado para eles uma mudança real para melhor no relacionamento conjugal, no tratamento com os filhos, e nós queremos agradecer por essa conquista até agora. Mas sabemos, ó Pai, que eles têm diante deles desafios pela frente. E eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo os habilite a continuar aplicando na Tua dependência, no Teu poder, aquilo que eles aprenderam, para que eles experimentem as bênçãos de obedecer e de observar os princípios da Tua Palavra na vida conjugal, na vida familiar. Queremos também, neste momento, orar pelos novos líderes, os líderes que vão assumir novos grupos no próximo semestre. Senhor, prepara desde já aqueles casais que vão estar debaixo da orientação desses líderes. Que eles, ó Pai, sejam tocados no coração. Quem sabe muitos aqui que estão presentes neste lugar e que vão poder aproveitar a oportunidade de investir na sua vida familiar. Que o Senhor lhes dê sabedoria, discernimento, forças físicas, emocionais e espirituais para
conduzirem esses grupos e esses casais que estarão sob a sua responsabilidade. Nós assim os pedimos em favor deles, em nome de Jesus, e os abençoamos para essa tarefa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe a todos. Queria chamar o pastor Davi Merck para vir aqui. É o nosso convidado especial para esta noite. Vai pregar a palavra de Deus, como foi anunciado ao longo da semana e também no culto da manhã. Pastor Davi Merck. Normalmente, pastor, ele é que faz chamada, né? Porque ele é professor no seminário, então durante 1 ano e meio ele me chamou várias vezes. Rinaldo, tinha que dizer presente. Desta vez eu tenho a honra de chamá-lo. Ele disse presente. Uma alegria grande, pastor Davi Merck, estar conosco. Ele é professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. É também o fundador do Ministério Palavra e Família. Se você quiser depois procurar informações sobre família, no site é muito bom, www.palavraefamilia.org. Seria bom você dar uma vez pesquisada lá, coisa muito boa. Pastor também de exposição bíblica da Primeira Igreja Batista de Atibaia, escritor de vários livros por força do próprio ministério. Ele trouxe livros aqui que ao final do culto estarão sendo vendidos a preços bastante módicos, com 30% de desconto. Então, também ali no fundo, depois do culto, você poderá ter contato com esses livros, com esse material e, quem sabe, levar um livro para poder abençoar a sua vida e a vida da sua família também. Pastor, seja bem-vindo e que Deus lhe abençoe. Obrigado, Rinaldo. Boa noite para todos. É um privilégio estar aqui junto com os formandos, aqueles que terminaram os estudos esse semestre. Essa é uma paixão que nós temos. Em primeiro lugar, a palavra de Deus exposta, ensinada. E, em segundo lugar, aplicada na vida familiar. Por isso, o site, nosso ministério, Palavra e Família. Mas a maior paixão, depois de Jesus, não foi apresentada. E ela está lá em cima, ajudando com os slides e tudo. A minha esposa, Carol, nós somos casados há quase 35 anos. O fato que são 34 anos, 11 meses e 21 dias. Alguma coisa assim. O fato é que eu inventei isso na hora mesmo, mas sou bem legal. Nós temos 6 filhos. Pode falar. Nós temos 14 netos. Você acredita? Eu não acredito que eu sou casado com uma avó. Isso que não me conformo, mas nós estamos numa situação de grande desafio familiar, inclusive. A filha da nossa filha adotiva, que adotamos quando já tinha 10 anos de idade, mas nasceu uma criança, a filha, nossa neta, Radassa, que é cardiopata, está com 13 meses e pesa 4 quilos. A minha esposa e a minha filha, não a mãe, porque a mãe tem outro filho deficiente que cuida o tempo todo também. Assumir os cuidados, nós temos que contratar enfermeira para estar em casa cuidando da pequena Radassa enquanto nós estamos aqui com vocês para ministrar a palavra de Deus. E já convido você a abrir sua Bíblia. Não é o nosso texto principal nesta noite, mas dá pontapé para aquilo que temos que conversar. No livro de Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32, nós descobrimos que uma das maiores ameaças à vida familiar, e por que não dizer à vida familiar eclesiástica, porque a igreja é uma família, a igreja é uma grande família. Podemos até dizer que a família é uma pequena igreja. Efésios 4, versículos 31 e 32, o apóstolo Paulo já constrói sobre o ensinamento de Jesus ao longo dos evangelhos sobre perdão. Olha o que ele diz, versículo 31. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Mas notem a última cláusula, a última frase. Como também Deus, em Cristo, vos perdoou.
Esse é o padrão do perdão que nós encontramos nas Escrituras, algo que foge da nossa capacidade, porque o perdão bíblico é algo sobrenatural. O homem carnal, o homem natural, o homem que não conhece Jesus de fato, e o perdão que Jesus lhe oferece, não tem como perdoar. Perdão é a marca de grife do verdadeiro cristão. Alguns anos atrás eu ouvi a história daquele espetáculo cruel que acontece na Espanha, em que um toureiro provoca um touro, sacudindo um pano normalmente vermelho na frente do touro, que fica doido. E começa a atacar, avançar e vai atrás. E de última hora, o toureiro, que normalmente é mais esperto que o touro, nem sempre, ele retira o pano de última hora, o touro passa correndo e nesta hora tira de trás do pano algumas farpas que lança nas costas do touro. O espetáculo continua até que o touro, exausto, sangrento, morre. Só que uma vez, o toureiro, no meio do espetáculo, começou a sentir uma tontura. E cambaleou até o lado da arena e precisou assentar-se, e todo mundo coletivamente pensando: é hoje que o touro vai ganhar. Só que qual foi a surpresa de todos os espectadores quando, em vez de se vingar do seu inimigo, o touro aproximou-se como se farejando o sofrimento do seu inimigo, mas de repente ficou de vigia, como se fosse solidário com o oponente dele, dando tempo suficiente para o resgate, retirar o toureiro e salvar a vida dele. A reportagem não falou do que aconteceu com o touro. Mas quando eu li essa história, eu pensei comigo mesmo: não seria bom se na igreja de Jesus fosse assim? Não seria bom se na nossa família fosse assim? Mágoas normalmente se sentem com pessoas outrora íntimas da gente. Eu posso ouvir de um atestado em Afeganistão, eu posso até ficar indignado e desejar alguma justiça, mas eu não perco sono sobre isso. Mas basta uma pessoa se intrometer na educação dos meus filhos, basta um membro da família tomar uma parte maior da herança do que lhe é devido, basta minha sogra falar que deveria fazer isso e não aquilo. Eu gosto da minha sogra, por falar nisso, é muito amiga da Maldi, melhor amiga da Maldi. E eu fico assim à noite com adrenalina, olhos arregalados, fitando o teto, ruminando aquilo. Conflitos fazem parte dos relacionamentos familiares. É inevitável. Eu quero compartilhar com vocês um argumento lógico, não é
é muito bem estruturado, é meio informal, um silogismo, que começa assim, dizendo, e veja se você concorda comigo, número 1, a premissa, todos nós somos pecadores. Difícil desacreditar, porque a Bíblia diz isso. Você concorda comigo? A segunda premissa diz assim, como pecadores, nós pecamos. Caçadores caçam, pescadores pescam e pecadores pecam. E o pecado dói. Nós somos como porco-espinhos morando na mesma toca. Já pensou como deve ser uma família de porco-espinhos conviver numa noite fria como essa? Você chega junto do seu colega porco-espinho e você é alfinetado. Pare com isso, o que é isso? Eu não fiz nada, foi você, não foi você. Nós somos assim, na toca da vida. Inevitavelmente, pecadores pecam e o pecado machuca alguém. Isso nos leva a uma conclusão. Nós temos que aprender a lidar com ofensas interpessoais na família de Deus e na nossa família, se nós vamos sobreviver. Se não é inevitável que você vai destruir a sua família. Qual a sua estratégia para lidar com as ofensas inevitáveis da parte do seu filho, da parte dos seus pais, da parte do seu cônjuge, da parte da sua namorada? Talvez você pense, mas Davi, você não sabe a minha situação. Como eu posso perdoar? Você não sabe a fofoca que foi contada, a mentira sobre a minha filha. Por alguém da igreja, a traição que eu passei, real ou virtual? Talvez um parente viciado, pais alcoólatras, como foi o meu caso. Separação, divórcio, talvez um filho rebelde fez você passar vergonha diante de todos o seu grupo pequeno, diante da igreja. Nós não temos ideia de quantos do nosso meio passaram por um abuso, maus tratos na infância, sogros intrometidos, um colega insuportável da turma, um patrão injusto, e quase todos nós, um assalto, um calote. Eu fiz levantamento 2 semanas atrás na nossa igreja em Atibaia, uma igreja de mais ou menos 1.300 membros. No culto da manhã tinha 600, 700 pessoas presentes. Eu fiz um levantamento de quantos haviam sofrido algum tipo de assalto e era 95% que se levantaram. Só os ladrões da nossa congregação que não se levantaram. Como eu posso perdoar? Dizem que guardar mágoas é como tomar veneno, você mesmo. Cruzar os braços e esperar que o seu inimigo morra. Mas não morre. Quem morre é você. E é para isso que eu quero contar uma história nesta noite. Eu quero que vocês voltem em suas Bíblias agora para o livro de Mateus, que certamente inspirou o apóstolo Paulo naquelas palavras que nós já lemos. O Evangelho do Rei Jesus, da constituição do reino de Jesus, no livro de Mateus, onde nós descobrimos, a partir do capítulo 18, uma história, uma parábola que Jesus contou, sobre o que é esse tal de perdão. Agora, você tem que entender que as histórias de Jesus, os ensinos de Jesus, eram como uma bomba com grande pavio. E os discípulos, que nem nós, um pouco lentos, um pouco lerdos, demoravam para entender o que Jesus queria dizer. Então Jesus acendia o ensino,
finalmente os discípulos acham que eles entendem o que Jesus quis dizer. A história que Jesus conta em Mateus 18, 21 a 35, sobre o servo não perdoador, de fato tem suas origens bem antes, no capítulo 5. Você não precisa olhar lá, mas eu quero pintar o contexto. A primeira vez quando Jesus ascende no Sermão do Monte, e ele fala para os seus seguidores, se for diante do altar para entregar sua oferta, nós fizemos isso essa noite. Só que naquela época era no templo do Senhor. Depois de uma viagem de talvez uma semana de Nazaré no norte até Jerusalém no sul. E Jesus diz em Mateus capítulo 5, se ali você descobrir, lembrar que lá em Nazaré, o teu irmão tem algo contra você, deixa de lado sua oferta. Papai do céu não precisa das nossas bugigangas. É privilégio. Mas Papai do céu está mais interessado em relacionamentos acertados na sua família do que religião. Deixa de lado, volta mais uma semana para casa, acerta com seu amigo, peça perdão, agora volta mais uma semana e agora Papai do céu aceita a sua oferta. Chega de religiosidade. Precisamos treinar essas palavras. Eu tenho uma hipótese, uma teoria de que para nós homens essas palavras são quase impossíveis geneticamente de sair da nossa boca. As palavras, você me... Ensinamos nos nossos cursos sobre educação de filhos que nós pedimos perdão pelo pecado e desculpa pelo acidente. Você me perdoa é humilhante. Vamos treinar todo mundo juntos? Fala essas palavras. 1, 2, 3. Você me perdoa. As mulheres fizeram bem. Mais uma vez. 1, 2, 3. Você me perdoa. Eu garanto, marido, a próxima vez que você pecar contra sua esposa, e vai. A resposta dela talvez seja como essa aqui. Mas precisa. Só que Jesus continua no Evangelho de Mateus, preparando o palco para a história de 18. Ainda no Sermão do Monte, no capítulo 6, lembra do Pai Nosso? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Às vezes passamos rápido demais por cima daquelas palavras, assim como. Ó Deus, perdoa-me na mesma medida que eu já perdoa-me da mesma maneira como eu já perdoei o meu sogro, o meu ex-marido, aquela pessoa que contou uma mentira sobre nossa filha. Os discípulos estão começando a entender. Esse negócio de perdão é muito importante para o mestre. Mas quando chegamos em Mateus 18, olha versículo 15. O contexto imediato da nossa história, que brevemente contaremos, diz assim. Mateus 18, versículo 15. Jesus ensinando, se teu irmão, notem o relacionamento, pecar contra ti. Esse é o inverso daquela situação do capítulo 5. Você está diante do altar, você lembrou que você pecou contra seu irmão, mas agora é teu irmão que pecou contra ti? Opa, eu já sei o que vai dizer. Cruza os seus braços e espera o teu irmão cair a ficha e ele te procurar. Se teu irmão pecar contra ti, vai. Que é isso? Arguí-lo entre ti e ele só?
Peraí, eu peco, eu vou, mas ele pecou, ele vem. Não, meu amigo. O primeiro é descobrir que tem tensão, tem atrito, tem dificuldade, tem relacionamento rompido. Vá. Chega de religiosidade, papai do céu, quer relacionamento entre os seus filhos. E depois vem os passos de disciplina na igreja. Esse é o contexto do que nós encontramos em 18:21. Olhe na sua Bíblia, por favor. É uma história que Jesus conta. Então Pedro, versículo 21, aproximando-se, lhe perguntou. Pedro é como aquele aluno da escola bíblica dominical que ainda não aprendeu. Não arrisca, levantar sua mão. Vai dar mal. E ele está lá, Jesus, Jesus. Porque a bomba explodiu. Ele entende, perdão no reino dos céus é muito importante para meu mestre. Sim, Pedro. E Pedro diz, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Exatamente a história do versículo 15. Que eu lhe perdoe até 7 vezes. E Pedro espera o professor de escola bíblica colocar uma estrelinha dourada no peito dele. É isso mesmo, Pedro. Só que, mais uma vez, não era isso. Porque Pedro diz até 7 vezes? Porque naquela época, os rabinos ensinavam que o limite de perdão, à luz de um texto meio desconhecido, lá do profeta menor chamado Amós, em que Amós, em 2 capítulos, dá a volta do povo de Israel e diz, por 3 pecados, sim, por 4 juízo. Por 3 pecados, sim, por 4 castigo. Até chegar em Israel. E os rabinos ensinavam, se o limite pelo perdão para o perdão divino é 3 vezes, quem somos nós para perdoar mais? Mas Pedro dobra os 3, acrescenta mais um só para garantir o número da perfeição. Só que agora Jesus responde, versículo 22, respondeu-lhe Jesus. Não te digo, Pedro, que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é hipérbole, toda parábola tem elementos de surpresa. Jesus não está dizendo, Pedro, pega o seu smartphone, leva para o campo de futebol, e a próxima vez que teu irmão André te dá um corte assim, um chute na canela, dou-lhe uma. 18 anos depois, dou-lhe 488, cara, você vai. Dou-lhe 489. E agora, 490, pau! (70 vezes 7) significa, Pedro, se você está contando, você não está perdoando. Dou-lhe uma, zerou. Dou-lhe uma, apagou. Isso não significa perdoar e esquecer, a não ser que tenha Alzheimer. Deus esquece dos nossos pecados no sentido de não nos tratar de acordo com o nosso pecado. Mas sim, pela graça, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas isso é difícil para nós entendermos. Por isso Jesus conta uma parábola. Uma história que ele joga algo concreto ao lado de algo abstrato. Como esse negócio de perdão. Olha o versículo 23. Ele conta a história de uma dívida. De um devedor. Uma dívida impagável desse devedor. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus, algo invisível, eu nunca vi. Mas Jesus sim. É semelhante, comparação, parábola, a um rei. O rei representa Deus na história.
que resolveu ajustar contas com os seus servos, somos nós. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Agora, meu amigo, 10 mil de qualquer coisa é muita coisa. Mas nós passamos por cima de alguns detalhes e eu fiz alguns cálculos para nos ajudar a entender. Mais uma vez, hipérbole para choque dos ouvintes. Se fosse hoje, em que há muito mais ouro descoberto do mundo do que na época de Jesus, um talento seria uma medida monetária entre 26 e 36 quilos. O talento não é uma habilidade, o talento é grana, usada para pagar dívidas, tributos internacionais. Um talento, 26 quilos, nivelando por baixo, 10 mil talentos, 260 mil quilos. Cotação de ouro está em torno de 120 a 140 reais, mas nivelando por baixo, 1 quilo de ouro é 120 mil reais. Isso é maior que o meu dízimo. 10 mil talentos seria o equivalente de 260 mil quilos vezes 120 mil reais por quilo. Ou seja, esse sujeito tinha uma dívida para com seu rei de 31,2 bilhões de reais. Se quiser pagar em dólar, nós temos maquininha para aceitar cartão de crédito. 10 bilhões de dólares. Mesmo assim, a gente não entende como você paga uma dívida tão grande. Se você poupasse 10 mil reais mês, poupasse, e pagasse tudo, sem juros, sem correção monetária, nada, só pagando capital. Você sabe quanto tempo para pagar uma dívida de 32 bilhões? 260 mil anos? O que Jesus está dizendo? Meu amigo, eu e você temos uma dívida impagável. Pecado é definido como tudo que eu faço ou não faço. Comissão, omissão, atitude, pensamento, palavra. Nós vamos acumulando uma dívida impagável diante do nosso Deus. Mas olha o que acontece nos versículos 25 e 26. O devedor, eu acho que ele não entende tamanha dívida que ele tem, mas não tendo ele, porém, com que pagar, versículo 25, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, a família toda paga. E tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Como? Esse cara vai ficar uma eternidade pagando a conta. Essa é a ideia. Versículo 26, porém. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sei paciente comigo, tenha piedade de mim. Misericórdia, Senhor, estou perdido, e tudo te pagarei." Alô? Mas o rei é gracioso além da compreensão. Ele é honrado pelo pedido. Ele ouve esse pedido por clemência. Versículo 27, o Senhor daquele servo compadecendo-se. É uma palavra que traz a ideia de ser comovido por dentro, as entranhas dele. Ele sentiu pena do sujeito. Ele só ouve o pedido, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele só pediu, ele clamou, ele confiou
que o rei tinha condições mesmo de apagar toda aquela dívida, mesmo que ele não entendia direito o valor. Meu amigo, é isso que Deus fez por nós, na cruz do Calvário. Jesus estendeu seus braços, ele bradou da cruz, tetelestai, está pago, consumado. Nós não temos mais conta a pagar se honrarmos a Deus e seu Filho Jesus, lançando-nos sobre o abismo do inferno, da nossa dívida de pecado, que nos arrasta para baixo, sobre os braços de Jesus, como nossa única esperança. E Papai do céu diz naquele momento: você me honrou e honrou o meu filho. Você nasce de novo. E Romanos diz: não há condenação. Não há mais cobrança de dívida para aquele que está em Cristo Jesus. Isso chama-se o Evangelho, as boas novas, é a única esperança da família. Só que a história continua. Versículos 28 a 31. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, um colega, um irmão, que lhe devia 100 denários. Agora vamos parar um pouco no texto. 100 denários é outro valor, outro medidor monetário. O denário era o equivalente do salário da classe média. Um soldado romano ganhava um salário, um denário por dia. 100 denários, meu, me desculpa, se fosse salário mínimo, 7 mil reais, 10 mil reais. Eu vou dizer uma coisa: se o pastor Alexandre me deve 7 mil reais, eu vou atrás. Eu sei onde ele mora. Não sei. Jesus nos deixa entender que nós somos vítimas também. Pessoas nos devem, pessoas nos machucaram profundamente. Ele entende, ele sabe, mas em comparação com a nossa dívida para com nosso Pai, insignificante. Agora, se eu tivesse saído do Santander, do Bradesco, e a minha dívida de 30 e tantos bilhões de reais já foi pago, foi liquidada e eu estou livre. Eu encontro o primeiro irmão: meu, você não acredita o que aconteceu. Eu sei que você me devia alguma coisa, esqueça, vem para minha casa, nós vamos ter churrasco. É festa, eu sou perdoado, eu estou livre. Mas não foi a reação dele. Encontra o seu conservo, agarrando, o sufocava, dizendo: pague-me o que me deves. Que é isso? Coração malvado. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. Notem as palavras que ele fala. São as mesmas, menos arrogantes até. Sei paciente comigo, e eu te pagarei. E ele teria condições de pagar, ele não diz: e tudo te pagarei, deixa comigo. Não. As mesmas palavras saem da boca dele. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, o conservo do mesmo rei. O rei já levou calote da dívida dele. Agora ele vai prender outro servo do rei. O rei sai perdendo 2 vezes. Agora anulou o ministério, o serviço do conservo também. Que ingratidão, isso é impossível. É possível sim. Porque eu e você fazemos isso cada vez que recusamos perdoar, quando nós mesmos já fomos perdoados. O lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera.
Meus irmãos, aqui nós começamos a entender o que Jesus quer nos ensinar sobre perdão e perdão na família. A família de Deus e a nossa. Se eu não compreender o tamanho da minha dívida diante do Rei dos Reis, eu sempre vou superestimar o quanto você me deve. Eu serei relutante de te perdoar, a não ser que eu vivo na esfera da realidade do meu coração. Malvado, ingrato, cobiçoso, traiçoeiro. Mas quando eu conheço o meu coração, eu recebo o perdão de Deus, eu não tenho escolha. Eu encontro meu conservo e eu perdoo meu irmão. Eu te perdoo, irmã. E eu te peço perdão. Meus amigos, grande graça requer grande graciosidade. Somente os verdadeiramente perdoados conseguem perdoar. É sobrenatural. É marca de grife do verdadeiro cristão. Nos últimos versículos difíceis, o texto termina assim. Então, versículo 32, o seu senhor chamando-lhe disse, servo malvado. Notem que ele nunca retira, nunca pega de volta o perdão. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Era só isso. Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Mas eu não estou entendendo nada. Notem o que ele diz. Não devias tu igualmente, servo? Não tinhas tu agora a dívida de perdoar o seu colega? Há duas possibilidades aqui, mas a primeira, se eu recusar perdoar, é possível que eu nunca realmente abracei o perdão. Porque ele foi atrás do colega, talvez desconfiado, ninguém perdoa uma dívida tão grande. Ele sai da presença, primeira pessoa que ele encontra, eu vou me prevenir, porque quem sabe amanhã, aquele rei que eu desconfio, ninguém faz isso, e você pega seu conservo. Pode ser que ele nunca abraçou o perdão, por isso ele não consegue perdoar. Mas tem uma outra possibilidade. É possível e talvez até provável. Quando o rei fala, eu te perdoei tudo, que os verdugos, palavra antiga que descrevem torturadores, está dizendo assim. Tu mesmo sofrerás tortura até cair a ficha. Não devias tu igualmente, não tinhas tu a dívida de perdoar como foi perdoado? Se eu recusar perdoar, eu mesmo pagarei o preço de uma vida de tortura, até descobrir que minha dívida ao rei é perdoar meu irmão, como Deus me perdoou em Cristo. Ah, meu amigo, o perdão de Jesus é bálsamo para as nossas famílias. A ciência da profundidade, da maldade do meu coração, tudo perdoado, me transforma numa pessoa livre, alegre, sem máscaras, que perdoa não por amor próprio, mas por amor de Jesus. Grande graça, requer grande graciosidade e cuidado. O texto termina dizendo assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Não é para salvação, mas para demonstração que você realmente abraçou o perdão de Deus. Em casa e na casa de Deus. Meu professor no seminário de Dallas, nos Estados Unidos, falava assim: estudo bíblico sem aplicação é um aborto espiritual.
Eu quero lançar 3 desafios para terminar nossa noite. Sobre o perdão bíblico. Talvez, ouvindo o ensino de Jesus e de Paulo, nesta noite você é um convidado, um amigo, simpatizante do Evangelho, talvez, mas você entendeu o Evangelho, as boas novas, que você só precisa clamar a Deus diretamente para Ele. Ó Deus, pelos méritos de Jesus, perdoa-me. Aquele que morreu por meus pecados e ressuscitou para mostrar que eu estou livre. E você nunca abraçou isso. Você nunca soltou a corda das suas boas obras, tudo em que você dependia. Arrependendo-se de tudo isso e tomando um passo de fé, Jesus e nada mais que Jesus. Papai do céu diz, na hora, seus pecados são perdoados. Pode ser que você nunca fez isso. Talvez o Espírito Santo trouxe à sua mente alguém com quem você tem um relacionamento quebrado. E você precisa pedir perdão. De forma apropriada, talvez mandando uma mensagem, talvez ligando, encontrando de forma apropriada, talvez algum conselheiro tem que te ajudar, o que é mais sábio. E talvez você precise, nesta noite, perdoar de coração. Não estou falando, você que já fez isso tantas vezes, você lembrou de alguma coisa, aquela adrenalina voltou, e você dentro do seu coração, você já perdoou. Estou falando você que está segurando alguma coisa, precisa soltar. E perdoar. Feche seus olhos agora. Eu vou ser muito breve. Exige coragem sim, mas o Espírito Santo que toca na sua vida, e nesse momento, em primeiro lugar, você que precisa sair daqui e assim que possível pedir perdão de alguém, eu só quero que você levante a sua mão, coloque embaixo, só como marca em sua vida, aplicando o que nós aprendemos. Alguém aqui, eu preciso pedir perdão, o Espírito Santo está me incomodando com isso. Levante a sua mão. Onde você está? Sim, pode baixar. Difícil ver todos, eu não preciso ver, mas rapidamente, só levanta e baixa. Sim. Deixa o Espírito trabalhar na sua vida. Eu preciso pedir perdão, quero acertar. Se a pessoa aceita ou não, não é sua culpa. Mais alguém? Ok, obrigado, Deus abençoe. Talvez muitos, eu preciso perdoar. Eu não estou desenterrando coisas do passado que foram tratadas, mas algo que está carne moída do seu coração. Levanta sua mão. Pastor Davi, ore por mim, porque eu preciso de coragem de perdoar como Jesus ensina. Alguém aqui, eu preciso perdoar, levante a sua mão, onde ninguém está olhando, só eu. Pode baixar, sim, desse lado também, em cima. Eu preciso perdoar de coração, que Deus abençoe. Quem sabe seja um novo começo para muitos hoje. Mais alguém, eu preciso perdoar de coração. Sim. Será que tem alguém aqui nesta noite que nunca realmente abraçou o perdão do Rei dos Reis, pelos méritos do seu Filho que deu seu próprio sangue? E nesse momento você levanta a sua mão falando, Davi, eu quero abraçar Jesus como meu Salvador. A morte dele, o pagamento do meu perdão. A ressurreição dele, a minha nova vida. Onde você está? Levanta rapidamente a sua mão. Eu não vou chamar ninguém à frente. Sim, aqui. Mais alguém? Sim, a senhora. Sim, ao lado. Graças a Deus. Você não tem que fazer absolutamente nada. Você crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou e clamar clemência a Deus. Ele tem maior prazer de fazer isso. E você pode falar com alguém depois do culto, um dos pastores, a mim mesmo. Mais alguém. Eu preciso de Jesus, do perdão dos pecados. Mais alguém. Sim, ok, do meu lado. Ó Deus, nós te agradecemos pela tua palavra tão clara, tão direta. Senhor, nós somos tão fracos, miseráveis, pobres, pó da terra, vasos de barro. É tão difícil para nós perdoar quando somos realmente vítimas.
Mas eu te louvo, Senhor, por meus irmãos, alguns que precisam pedir perdão de alguém e acertar um relacionamento no que depende deles. Outros que precisam estender perdão, talvez só no íntimo do seu coração. E alguns, Senhor, que nesta noite estão dizendo: ó Deus, perdoa-me pelos méritos de Jesus. Louvado seja o Senhor. E o nosso pedido é que cada um tenha a coragem de seguir a sua decisão, de procurar o conselho onde precisam, para glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer muito, Davi, pela sua palavra, em nome de toda a igreja. Eu creio que aqui decisões foram feitas, decisões muito importantes, podem ser um marco de um novo começo na vida de muitos aqui. E Deus usou a sua experiência, a sua dedicação a Deus para nos ajudar nesse momento. E nós queremos não só agradecer, mas orar pelo Davi e pela Carol sua. Carol está lá em cima. Você pode dar uma chegadinha aqui para até a igreja conhecer a Carol, né? Porque ela ficou nos bastidores ali, mas aí nós podemos também reconhecer. Ela está vindo lá. Ela corre. Enquanto ela está vindo, só para dizer, né? Eu tenho o privilégio de conhecer a Carol desde que eu era jovem, né? Nós estudamos juntos no ensino médio. Eu era bem mais velho, naturalmente, claro. Ela é novinha, você vai ver que ela é menina, né? Mas estudei com o Davi, irmão dela, ela, Steve e Kimberly, né? Nós estávamos juntos ali na mesma escola e é um prazer tê-la conosco também, Carol. E nós queremos lembrar de orar pelo ministério de vocês e lembrar da Radassa, a netinha, né? Ela tem um pouco mais de um ano, mas ela tem um estado muito crítico de saúde. Eles estão tomando conta dela e é uma preocupação muito grande para eles. E nós queremos cercá-los com as nossas intercessões para que Deus tenha essa graça eterna, infinita, que só Ele tem para nos ajudar nesses momentos tão críticos e difíceis, né? Que estão além dos nossos limites humanos, né? Mas que estão dentro dos limites de Deus. Vou convidar a congregação a ficar em pé e você pode estender a sua mão aqui para esse casal e concordando com esta oração. Nosso querido Deus e Pai, nós queremos agradecer a oportunidade de ter aqui nessa noite a Tua palavra sendo trazida pelo Davi, de uma maneira tão prática, tão direta e tão relevante para a nossa vida. E, ó Pai, o Senhor o usou no nosso meio, usou essa palavra para que ela penetrasse no fundo do nosso coração. E muitos aqui reagiram positivamente àquilo que o Senhor estava dizendo através do Teu Santo Espírito. E tomaram uma decisão hoje de perdoar, de pedir perdão, de perdoar. E isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. É uma libertação maravilhosa que o Senhor nos proporciona, porque o Senhor nos perdoou e nós estamos aptos, então, pelo Teu poder, a perdoar também aqueles que nos devem. E nós queremos, ó Pai, nos apropriar deste ato, deste gesto de fé que muitos exerceram aqui hoje à noite. E agora, ó Pai, nós queremos orar pelo Davi, pela Carol, pedindo que o Senhor os abençoe no ministério que eles têm, na vida de tantas pessoas onde eles podem estar, viajando pelo Brasil e outros lugares onde o Senhor os leva. Que o Senhor, ó Pai, use essas vidas, como tem usado até agora, para que possam ter um relacionamento transformado contigo através da ministração deles na vida dessas pessoas. E hoje nós queremos especialmente orar pela Radassa, essa criança ainda que está iniciando a sua vida com tantos problemas, uma saúde tão crítica. E nós clamamos a Ti, ó Pai, que a Tua graça seja derramada sobre essa vida.
e que aqueles que estão assistindo, Davi, a Carol e aqueles que os ajudam a cuidar da Hadassah, tenham a graça e a misericórdia que o Senhor lhes dará para acompanhá-la quanto for necessário, quanto for preciso. Que o Senhor, ó Pai, lhes dê essa capacidade. E nós assim os abençoamos em nome de Jesus. E, ó Pai, nós queremos clamar para que o Senhor nos dê uma semana cheia de experiências contigo, diante dos desafios que nós vamos enfrentar, cada dia, cada momento, diante das pessoas que o Senhor colocar na nossa vida, diante das dificuldades que tivermos que enfrentar, que nós possamos ser vitoriosos com a Tua ajuda, com o Teu poder. Que o Senhor abençoe essa congregação, cada pessoa que está aqui, para que cada um possa confiar em Ti naqueles momentos mais difíceis, experimentar que o Teu amor, a Tua graça e o Teu poder realmente funcionam naquelas circunstâncias práticas da vida. Abençoa assim esse povo que está reunido aqui quando sair daqui. Assim nós oramos e clamamos, e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Amém.